A paz de Deus, que o amor de Jesus Cristo esteja com todos, irmãos. Se você não é inscrito no canal, peço para que se inscreva, curta, comenta e compartilha para quem precisa. Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus. Nascemos no grito da guerra, dentro de uma lei eterna, porque não há limite para fazer livros e escrever cartas de batalhas. Temores noturnos, o nascer do dia traz o início do combate. Campos preenchidos de soldados, um lugar onde o guerreiro levanta sua espada. Partes aonde seus espaços são ocupados pelos corpos derrotados. Um chão pintado de vermelho por cada gota de sangue derramado. Um selo que revela o segredo. A luta não é uma escolha. Ou você marcha para vencer, ou fica parado para perder. O combate é um decreto pela vida e pela morte. Todos temos que cumprir o destino da missão até o último segundo. Cada exército carrega sua bandeira. O alvo é vencer. Quantos batalhões em fileiras pela causa da verdade. Uns fardados pelo bem, outros fardados pelo mal. O ponto da vitória é vencer. E no cemitério da guerra, quantas espadas jogadas pelo chão, escudos quebrados, largados na terra do massacre, covas abertas, porque cada ciclo morre um soldado na terra. Possuímos um espírito de um valente. A porta da salvação foi aberta, pois Cristo Jesus é a chave que abriu ela. Um príncipe guerreiro, filho do rei do mundo celestial, floresceu a sua jornada pela sua passagem no mundo físico. O rei dos judeus, o homem que banhou a terra com seu próprio sangue, em grande sacrifício, lutou sozinho contra o mundo de espadas. Pela boca de muitos que lançavam as suas palavras, ele foi atingido por muitos. O Filho de Deus, em forma de soldado, combateu bravamente os seus inimigos. Em ato da sua morte, vive o verdadeiro herói. As cartas da sua história foram deixadas em um livro muito antigo, sendo passado de geração em geração, e a sua armadura, que nos foi passada como um oceano de amor, uma herança eterna, uma semente de fé, porque todos os guerreiros fiéis a Deus acreditam na salvação. E mesmo que o cenário de guerra revela a imagem de corações feridos, os guerreiros de Cristo carregam o brilho da esperança. A memória da guerra deixa lembranças de territórios assolados, cidades abrasadas pelo fogo, uma região de perigo, onde os estranhos enviados atacam, deixando os rastros de devastação como moradas sitiadas. Quantos sacrifícios pisados pela morte e esquecido para sempre pelo tempo que viaja. Novas convocações para novos juramentos solenes. Um alistamento de um futuro curto, porque a canção é o vento que leva a guerra. Quantas mãos cheias de sangue inocente, as flechas da maldade perfurando o peito de muitos. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, pela sua justiça, vai cair os impérios e os castelos do inferno. No abismo da escuridão está se ajuntando os exércitos das trevas,
mas também no céu já existe um exército fardado de branco como luz. O seu número é incontável, pois haverá uma guerra celestial, onde os anjos lutarão contra os demônios, e no cume mais elevado do universo, as potências tremerão pelo andar das carruagens. Terá terremotos no mundo espiritual, porque as 7 vozes dos 7 trovões vão estremecer nos 4 cantos da guerra do Apocalipse. Lanças envenenadas na guerrilha penetram nas costas de solitários. Na guerra não tem ouro nem prata como troca de moedas, porque o próprio tesouro perdeu o seu valor. A fabricação de armas para domínios não para, é nação contra nação, mas no último piscar de um olhar, a vida pode se encerrar no pó. Tudo acaba para aqueles que perdem a sua alma na batalha. Reino com seus muros firmes, contra reinos com suas torres mais altas. Quantos lares assombrados, muitos fugitivos dentro de cavernas se escondem. O medo dos gritos no campo de batalha assusta tantos, porque a qualquer momento o fôlego depositado na narina de um guerreiro se esvai. Todo o sustento de pão e toda sorte de água, o capitão abastece os soldados no campo de treinamento, porque ele é respeitável, conselheiro e sábio nas instruções de batalha. Um exército de vil marcha contra um exército de nobres. Muitos caem em ruínas. Médicos de guerra são hospitaleiros pela vida dos seus companheiros. Muitos saem do lamaçal e fogem para as florestas escuras, acompanhadas apenas pelo silêncio da lua. Receberam as vestes resplandecentes, mas experimentaram o sabor da luta. As suas vestes estão rasgadas e sujas. Quantos diademas na cadeia, levados pelo ladrão da noite. Isso significa que muitos exércitos perderam as suas forças por não vigiarem seus passos. Sem joias de valor, muitos vivem com pedras de arrependimentos. A constituição da formação de cada exército veio pelo poder do Deus da guerra. Exército de anjos há no céu e aqui na terra. Somos condecorados pelo revestimento divino, para um dia fazermos parte de um único exército, lá em cima no paraíso. Anéis e mantos sagrados foram em nós depositados, porque carregamos o véu de Cristo, e com um espelho se reflete o seu santuário. Muitos seguidores dos exércitos da obscuridade, na peleja, serão amarrados pelas cordas da desolação de suas próprias mãos. Não existe frutos na guerra se não vier o renovo do Todo-Poderoso. É por isso que os seus guerreiros carregam as armaduras da fé, esperando o sinal cair como o raio do Senhor dos Exércitos. A glória do Altíssimo é como fogo chamejante pela penumbra da noite, pelo romper do dia. A sua luz traz a vida onde a morte não habita. Bem-aventurados são aqueles que honram o coral, aonde entoa o hino da vitória, honrando também a coroa real, sendo corajosos para a batalha, em nome do Rei do Céu, para a vitória alcançar. Mas, no meio do caminho há divisões, muitos se jogam nas trincheiras da solidão, e no calor da guerra tentam achar uma sombra de refúgio, um esconderijo longe da tempestade que traz o medo. Mas rapidamente vem
a chuva do desespero, porque os seus olhos molhados de lágrimas que vêm da alma, te sentindo abandonados, os pensamentos dentro da cabeça, dizendo que já está condenado. E nessas horas é que a misericórdia do Senhor dos Exércitos chega, com suas mãos invisíveis, no mundo espiritual, ele resgata os seus soldados das profundezas do poço escuro. Quantos inimigos cavando covas preenchendo de espinhos para arrancarem a vida dos seus adversários. Na guerra são escritas cartas de destruição, soldados feridos. Muitas vezes não é pelos inimigos, mas pelos seus próprios irmãos, com o espírito de conspiração. E na lacuna do tempo, o dito da realeza celestial relata a ordem do seu decreto, escudos que caem dos céus para proteger os servos do rei perante esse mundo. No deserto não há moradas, na guerra não há paz, apenas ódios dos inimigos e os nossos sentimentos destruídos. Mas pelo amor de Jesus Cristo, como um guerreiro celestial, vive dentro do coração o poder de vencer. Filhos da resistência, os presos da guerra, os gladiadores da esperança. Porventura, muitos ainda seguem a sua jornada, mas outros, por sentir um vazio na alma, se tornaram filhos da desobediência e do pecado, recebendo o salário dos mortos. Um grande exército na cidade da vida, um grande exército na cidade dos mortos. As tropas que agem na podridão serão consumidos pela chama da justiça, vão se desvanecer como pó, porque rejeitaram a lei da palavra do Senhor dos Exércitos. As montanhas tremem quando a trombeta ressoa, ecoando a voz do Senhor dos Exércitos. Nas ruas do fim estará cadáveres de homens e mulheres que perderam a salvação. E nas extremidades dos quatro cantos da guerra, sobre o alto está o arco, as flechas dos arqueiros sairão como relâmpago, os carros de combate como um redemoinho, porque o exército do bem foi designado a vencer o exército da maldade. Cada ungido de Deus terá um refúgio lá no céu, e um rugido como de um leão, que exalta sua força pelo som tremendo da sua voz. Em fases da guerra, caminhamos pelos territórios e pelos terrenos escavados, até encontrar o memorial que traz a coragem da volta. Bombardeiros em alto ataque, bombas e granadas, o som dos mísseis, o tanque do massacre, os gritos de dores e desespero. A guerra é avassaladora e não perdoa. O chamado das almas é para lutar na arena infinita da guerra. Cada um carrega o peso da sua cruz. Quando a cortina da guerra se desfazer, muito ali está o país distante. O final de tudo será um novo começo para aqueles que foram guerreiros da justiça. Escrevemos notas para nossa casa, testificando a canção da nossa história, sem saber se teremos um tempo de entregar o que é tão importante, pois a guerra não dá oportunidades para uma despedida, e num único momento o guerreiro tomba no campo do massacre, deixando seu legado na lembrança dos seus. O fim de muitos na guerra é como um sono escuro que logo desperta em outra realidade de mundo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos.
A sua glória cobre os seus servos na terra da guerra, para que nas trilhas de sombra de morte o resplendor da luz apareça, e no primeiro amanhecer da luz, no horizonte revelará o exército celestial. Os nervos em carne da estrutura do corpo de um homem se abalam, pois é chegado a hora de lutar pela vida. Os pulmões somem, o peito arfando, as correntes sanguíneas disparam sangue pela adrenalina. Imagens aprisionadas na cabeça, ligadas diretamente ao cérebro, onde perde o controle das emoções. Mãos trêmulas, o rosto com um suor amargo, os olhos molhados, lacrimejando as lágrimas do conto ligeiro de uma última história. Porque mesmo lutando, o guerreiro sabe que chegará o dia de ir embora para nunca mais voltar. O caos é a destruição de muitos corações. Os guias das trevas são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados nas ciladas. O socorro vem de longe, mas nem todo soldado encontra. A ruína que a guerra traz já derrubou muitos tronos. Quantos reinos na lama da vergonha, abandonados, destruídos, porque o incêndio do fogo do Senhor dos Exércitos, como labaredas ardentes, os consomem, porque o exército do Senhor Deus é incontável como as areias da praia do mar, inumeráveis como as estrelas do universo. Alguns lutam pelo céu, outros oferecem seus serviços ao inferno. O guerreiro que carrega o amor luta pela verdade, mas os covardes vivem na mentira. A violência domina o coração de muitos, mas a bondade ilumina os olhos dos restos que sobraram em um rosto tão transparente. Os gigantes da guerra esmagam muitos, como vermes no pó do chão. Quantos olhos pálidos, sem esperanças de vencer a guerra. Línguas de garganta seca, sem vocabulário nos lábios, a boca fechada, veneno frio que silencia as palavras de coragem. Um vazio na face, uma fornalha de fúria, traz as cinzas do medo, porque mesmo que um guerreiro esteja totalmente machucado, ele não luta com ódio, mas pela honra do seu propósito. Ele se levanta para vencer, porque está selado em teu coração o código de honra. Momentos escaldantes da armadilha da crueldade no combate. Muitos caem em laços e pelos seus inimigos são torturados. Nem sempre um soldado estará junto com os seus companheiros de quartel. Há fases que passamos pelos labirintos perdidos, onde só resta a nós mesmos encontrar a saída. E quando pensamos, surge rapidamente no mapa do céu a estrela de guia. Somos conduzidos pelo brilho das coordenadas que o Senhor dos Exércitos desenha aos nossos instintos de sobrevivência. E muitos, como pintor, ficou cego, e como compositor ficou surdo e mudo. São tintas sem cores, são versos vazios, sentidos rasgados, e tantos já sentindo condenado pelo fracasso. Memórias estilhaçam as boas lembranças de um guerreiro que já teve paz. Pelos seus instrumentos de batalhas, ao nascer do sol a sua luz se escurece, porque a guerra fecha os olhos de muitos como a faixa da obscuridade. Quantos acampamentos foram saqueados pelas mãos dos profanos, palácios vazios
O horror da guerra devastou a riqueza de muitos. Por causa da desobediência de um povo, a ira do Senhor dos Exércitos cai do céu como chuva. O ouro do seu valor, ornamentado de santidade, se converteu em pedras de arrependimentos. As suas ruas se tornaram em veredas de sofrimento, estrada das lágrimas. Muitos andam cabisbaixo, muitos dominados no cativo de seus opressores. Um guerreiro capturado pelos falsos abraços, os punhos da valentia amarrados com cordéis de laço, e assim um laço que aperta, cessou a força do guerreiro escravizado, um quebrantamento no peito, nos pés sente o peso do corpo cansado, fadigados de lutarem, muitos não aguentam mais esperar, dentro de um abismo, o deserto mata almas, e é nessa hora que o Senhor dos Exércitos envia os guerreiros angelicais para resgatar os soldados tristes. Muitos adoeceram nas trincheiras das enfermidades ocultas, testemunhas oculares que presenciaram o ódio dos exércitos inimigos, contra os ossos quebrados, nas sepulturas pisados, mortos sem paz, muitos guerreiros tragados pelo terror que assombra, matanças que não são varridas pela longa vida. Mas assim, porque o preço tem que ser pago, determinados a carregar uma carga pesada nas costas, para muitos não tem volta. Soldados quebrados, derretidos por dentro, em suas visões apenas a fumaça da calamidade no campo de batalha. Muitos guerreiros não souberam escolher o seu lado para morrer. Uns acreditam que morrerão para viver eternamente, e outros desacreditados de todos estão vivos na luta para morrerem para sempre, porque a condenação que aguarda os seus condenados é um lugar de profunda morte, mas o lugar celestial que espera pelos salvos é o país da vida eterna. E no pino do meio-dia, a luz de esperança reluz nas celas. Os presos que desejam a liberdade, muitos são traídos e vendidos por moedas de inveja. A gaiola que aprisiona a mente, encadeando a boca, desarmado, um soldado exclama um grito, silencioso com ânsia de angústia. E quem pode ouvir a quietude do mundo espiritual dentro de um ser, a não ser Deus? Somente o Senhor dos Exércitos pode resgatar um guerreiro escolhido. Gemidos abalam ouvidos de muitos na guerra. Soam os tambores de terrores, assim trazendo terremoto nas terras dos corações. A fortaleza no cume do vale do desespero. E mesmo com tantas flechas lançadas, e no meio do campo de batalha, uma semente que brota, como uma rosa floresce. O amor do Senhor dos Exércitos é imenso para com os seus soldados valorosos. As barreiras e muralhas que caiam, porque na plenitude celeste já está ressoando o cântico de vitória. As espadas se levantam para defender os seus impérios. Rujam os céus e a terra, porque no anoitecer o pavor chegará até o amanhecer. Torva e espantosa é a guerra, assustando todos que sangram nela. Embaixadores por águas, em navios fantasmas, enviam seus emissários, velozes para levar a carta preta, para muitas ilhas de almas solitárias. A guerra está em cada espaço, todos nós vivemos nela. Raízes que são cortadas,
e árvores ao fogo são queimadas para sempre os frutos de alegrias. A guerra traz o tempo gélido, revestido de frieza para cada geração, com os pescoços sendo sufocados pelas mãos dos adversários. Estamos apenas de passagem pela guerra, como viajantes em busca de respostas, porque além da imaginação de um guerreiro está a realidade. Os pesadelos visitam o sono curto de um soldado pela madrugada abafada. Os dias trazem paisagens de longes estranhas, e assim uma longa estrada, cavaleiros cavalgando, carros de combate, corrente sem avisos, e assim vem correndo a vontade do inimigo. Ouve-se os seus passos, quantas vidas são arrancadas, jogadas no buraco do esquecimento. Pescadores da guerra lançam as suas redes para prender muitos nela, como peixes fora d'água morrem. Sacrifícios, orações entoam na visão panorâmica. Exilados com os lombos feridos pela vara da guerra, vigiais pela escuridão da noite, quantos guardas pela luz do dia. Na guerra não há descanso, estamos sempre guerreando, flecheiros, escudeiros, esperando um ataque. E assim a arena simboliza o encontro dos combates. Brechas são abertas, fortaleza, e o oponente que se vinga pelo muro caído. Túnicas rasgadas, a capa de muitos são arrancadas. Na guerra não há beleza de casas e cidades, apenas pedras e madeiras jogadas. Um exército de corpos deitado como um lençol no chão. A derrota é iminente, a dinastia pelo poder de cada trono. Revela a máscara da ganância. Os desígnios do Eterno causam um efeito sobrenatural na guerra. Mesmo que o rei do inferno lance seus dados, seus números de soldados não terá sorte alguma. As janelas celestiais se abrem, os fundamentos são entregues. O sopro da boca do inferno é a tempestade que destrói muitos. Línguas tortuosas se escondem debaixo do dilúvio da falsidade. Fábulas, simplesmente fábulas profanas. A notícia da execução que chegará em muitas casas, porque todos nós um dia morreremos na batalha. Em tempos determinados, discursos de vozes são encantados, porque todos cantam a canção do seu próprio enredo. Cálice de fel e cálice de renovação. Na guerra, muitos bebem pelo que seguem. De séculos em séculos, os corvos voam sobre o céu da guerra. Abutres comerão as carnes podres de cada soldado aniquilado. Confortei as fracas mãos, e assim fortalecerei os joelhos tremendos. Ó guerreiros de Jesus Cristo, reféns na guerra, órfãos nas batalhas, viúva sozinha nas lutas. Cada guerreiro vive uma guerra destinada. Cada homem vem ao mundo com uma espada em suas mãos. Cada mulher nasce com um escudo no coração. Como a águia em grandes altitudes, a vitória do Senhor dos Exércitos estará escrita no centro do universo. É soado o alarme da guerra no mundo espiritual, e nessa hora uma invasão do mal tenta dominar os nossos sentimentos. Dentro de uma dimensão invisível, não conseguimos ver nada.
É por isso que lutamos contra o que não vemos e vivemos pelo que sentimos. E o que cada um de nós sente é o amor de Jesus Cristo. Isso significa que existe uma promessa e somente o Senhor dos Exércitos pode cumprir ela, porque todos nós um dia deixaremos essa terra. E aqui está a declamação da Constituição dos Exércitos. E qual lado você escolhe será o lado que você irá viver. Tem a parte de escolher a boa parte, que essa boa parte se reflete como um espelho na verdade, a qual salvará a tua alma, recebendo junto com aqueles que aqui na terra não vagando, mas sim uma missão de uma incumbência divina dado por Jesus Cristo para poder alcançar a salvação. E você que está escutando aí, qual lado dos exércitos você quer seguir? O lado que leva para o céu ou o lado que se afunda para o inferno? A escolha está dentro do teu coração, pelo livre-arbítrio. O Senhor Jesus Cristo, Ele escreveu tudo isso para te dizer qual lado você vai escolher. O tempo está se aproximando e Ele virá chegando. Então decida para não ser tarde demais, porque Deus Ele ama a tua vida e quer salvar a tua alma. Então se entregue nele lutando com honra, com vigor na batalha, para um dia no céu da vida você alcançar e lá ver que tudo é paz, que aqui na terra valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer, valeu a pena se lamentar, valeu a pena se arrastar, porque o Senhor dos Exércitos é o Deus da guerra e somente Ele pode salvar. A paz de Deus para você e com toda a sua família. A arquitetura de Deus, o desenvolvimento da vida, é sustentado pelo Alfa e o Ômega. Por suas palavras, a Terra foi criada, um planeta sem vida. O Criador em 6 dias fez uma obra-prima. Falando, e tudo acontecia, dando cores vivas para as cores que estavam vazias. A luz e o ar foi formado, e águas para cada existência de cada espécie ser prolongada. A natureza em cada espaço foi selado, mostrando a sua beleza automática. Com lindas cores, manifestava o projeto de Deus. O universo imenso, com expansão sem fim. Astros são vistos e admirados. Um céu tão vasto e na sua amplidão, nuvens levadas pelos ventos. Durante o dia, o resplendor do sol traz a sua luz, e pela noite, estrelas que brilham, revelam o seu reluzir para sempre. E na mesma dádiva desse evento, a lua em sua clareza expressa suas 4 fases. Estações acontecem de acordo às suas escalas: outono, primavera, inverno e verão, todos para uma sincronização. Do princípio da fundação, um ciclo infinito foi estabelecido na linha do tempo. Há para todo propósito um modo para as coisas acontecerem. Lugares altos, montanhas, cordilheiras, relevos naturais, e no solo, campos verdejantes, uma vegetação constante. Em partes mais baixas, além dos subsolos do chão, estão os confins do mar. Altura, largura e profundidade estão em um único lugar. Como passado,
o presente e o futuro. Vive neste mundo. O ser humano contém a matéria e o espírito. O principal é a sua alma. Sem o espaço não há matéria, e sem a matéria não existe o tempo, porque tudo está conectado. O arquiteto Deus criou tudo perfeito. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Está em todos os pensamentos, em todos os lugares, e mostra sempre a grandeza do seu poder. 3 vezes santo, suas mãos de artista, com o pincel divino, na história do seu livro. A sua arte é divina e colorida. A terra é o quadro da sua coleção, a qual ele, em sua inspiração, fez a paisagem de acordo à imagem de sentimentos do seu coração. O seu desenho vivo está estampado atrás das cortinas do teu santuário, pela sua dimensão celestial, assentado em um trono de ouro real. Um lindo paraíso, rodeado de anjos, arcanjos, serafins e querubins. Rua de ouro pela sua engenharia, praças encantadas, águas cristalinas, um mar de vidro, o jardim das rosas mais belíssimas, paz eterna para toda a vida, um lugar aonde tudo é iluminado, décadas, séculos e milênio. O próprio tempo não é necessário, porque tudo é eterno, infinito para sempre. Portas e portões e janelas são condecoradas de joias preciosas, inumeráveis, em um reino unido no mesmo destino, com harmonias e melodias, em um conjunto de alegrias, som suave de cantos celestes, ornamentado pelos santos, vozes interligadas no mesmo louvor, com um som de instrumentos. O céu manifesta o verdadeiro amor. Deus criou e gerou tudo em sua formação, com inteligência, aonde se apresenta no palco da vida a sua arquitetura, uma apresentação que não haverá fim. Correndo ou andando, ela sempre vai viver e existir. O toque divino de Deus formou o homem com suas próprias mãos, uma criação feita antes dos firmamentos da terra. Um supremo poder eterno espelhou a sua imagem na obra do teu divino coração. É por isso que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno. Isso significa que carregamos um pedaço do céu dentro do nosso ser. Somente a luz da glória do Altíssimo alumia o céu celestial. O resplendor infinito cobre todo o santuário, e diante do altar celeste está a luz da lâmpada do Pai, a qual é Cristo Jesus, representando um brilho tão divino que nem o sol com seu resplendor de fogo, nem todas as estrelas do universo, muito menos a lua, podem se comparar ao resplendor de Cristo, pois ele é a própria estrela resplandecente da manhã, alumia além de qualquer luz terrena, candeias e lumes, velas e faróis não podem sobressair acima da beleza do Salvador. Ele é a luz, e a maior luz que pode conduzir os astros perdidos na dimensão dessa matéria carnal, pois quem somos nós? Somos representados como estrelas diante da luz verdadeira,
Todos nós nascemos para brilhar diante da escuridão e, como estrelas, ser condecorados no céu espiritual da salvação. O DNA que possuímos é o brilho de Jesus Cristo. As digitais do Criador é o nosso coração, porque do coração vem a vida, e a vida é a luz. É por isso que Deus não olha com o olho de homem em sua visão, mas pela sua admiração em cada brilho dentro de um ser. O Criador enxerga o coração do homem e testa a quantidade de luz que se repete, pelo que a sua sinceridade diante do Senhor, o homem se autobrilha diante as trevas que o tempo traz no mundo. Quantas lanternas acesas, representando a fé pequena que carregamos. Quantos raios, fachos de luz, partidos e fracas, mostrando que a esperança está abalada. E nessa hora de escuridão, a fonte luminosa clareia a fé e a esperança para cada alma que deseja ser salvas. É por isso que depois das provas, o nosso brilho é dobrado, porque o resplendor de Cristo no nosso rosto é estampado. Carregamos o segredo dos céus como joias preciosas que nem sabemos. Um mistério que só Deus revelará para aqueles que são seus, nascidos em Cristo Jesus, pois esses brilharão com a estrela da salvação, pois as digitais de Deus na humanidade contêm um duplo sentido, ou seja, dois caminhos, um espiritual e o outro material. Somos feituras criadas na imagem de Jesus. A nossa vida física é uma obra com tempo de vencimento e validade. Assim logo chegará o dia, mas a nossa alma é uma obra de salvação. Não tem validade nem prazo de fim. É algo eterno, está muito além da nossa compreensão, porque tudo que vem de Cristo Jesus, pelo poder da sua divina alma, Cristo criaste histórias destinadas, criaste histórias eternas, e assim o cumprimento das suas palavras, ficaremos firmes para como estrelas, sempre brilhar no céu da sua pátria. Ao som das harpas e alaúdes, tambores que a vida toca, vemos um mundo em prisão oculta, onde muitos povos, nações e tribos, línguas que são cativos, levados em cativeiros por falta de entendimento. Uma grande multidão com fome se seca a garganta com sede, pois o alimento do pecado consome desde os ossos até a alma. Na sepultura aumentou a boca do seu apetite pelo gosto dos perdidos. Sorrisos de ilusão convertidos em profunda tristeza, pois descem a cova os seus corações, olhos de humilhações, mãos abatidas em lugares pisados de sangue, forasteiros longe do caminho de Cristo, pela distância que puxaram as cordas das vaidades, se enforcando no laço do pecado. Iniquidade há na terra, desde o princípio dos nascimentos de cada era, muitos com suas obras terminadas, pela assinatura do inferno que mata, os ouvidos que não escutaram os conselhos de Jesus Cristo. Quantos passam pelos passos da direção do mal, quantas luzes que se apagaram pela escuridade que ilude tão fácil, perderam o sabor doce dos lábios, restou apenas o amargo no paladar, porque confiaram em si mesmo
e deixar o amor de Deus para trás, a própria língua sendo consumida pela bebida do vinho da vida. Muitos já estão vivendo embriagados. Suas palavras se desfazem como palhas diante das chamas do fogo. A raiz de suas boas ações cortadas pelo machado das más obras. O fim de tantas histórias, mesmo em vida, estão morrendo por dentro. São muitos doentes, enfermos pelo veneno da serpente. O homem dentro de um escuro abismo se aprofunda ainda mais nos seus erros, tão constantes destinados, continua se afundando nas sombras escuras. A corrupção que leva à traição, pois Deus formou a sua criação com perfeição e por amar a humanidade estabeleceu o perdão para toda criatura que se arrepender e nascer em Cristo Jesus, limpando a podridão dos sentimentos do homem, convertendo um coração de pó em uma rosa de amor, para que possamos exalar o cheiro da graça em lares abandonados, transformando os desertos em jardins que traz a sua beleza pela estação própria. Homens e mulheres que são alistados pelo Senhor dos Exércitos, órfãos e viúvas que nunca mais se sentirão sozinhos, porque para todo o vazio somente é preenchido pelo amor infinito de Jesus Cristo. Cadáveres feridos são muitos no cemitério do mundo, ruas de trevas para as pernas acorrentadas, mas no bosque da vida, no seu centro está a árvore que representa o coração de bons frutos, a qual é Cristo Jesus. Pela sua voz as montanhas tremem, pelo seu poder que alça palavras para chamar uma alma na sua arca. Desta forma, as águas do dilúvio não podem afogar a fé daqueles que querem se salvar, pois Cristo Jesus é a salvação, e aqueles que estão nas proteções de suas mãos jamais se perderão. O seu estandarte é o divino amor entre todas as nações. Ele olha para a terra e vê assolações, ânsias e aflições de lágrimas, e como o bramido do mar, todos os ouvintes escutarão o rugido do leão da tribo de Judá. Nenhum homem esteve com o Criador no princípio. Deus, em sua grandeza de poder, fundou a terra com sua inteligência, colocou a medida estendendo o cordel nela, estrelas da alva que com os seus brilhos alegravam, e a criação não parava, rios e mares, nuvens e ventos que passam, dias, madrugadas e lugares, agarra-se nas extremidades da terra. A porta do decreto de Deus se abriu para nunca mais fechar. Em tudo foi colocado um selo, vestido por um mistério divino. A luz feita antes da origem do oceano, que viaja atravessando os abismos. As trevas que não têm lugar, porque sempre em qualquer momento elas aparecem. A luz do resplendor vem das moradas do Criador. São infinitos caminhos. Quem pode calcular o tamanho da fonte luminosa celestial? Quem pode abrir o portão da morte? Quem pode abrir a porta da sombra da morte?
Somente aquele que tem a chave da vida e da morte. A vida de cada um tem um limite, mas é grande os números dos teus dias para as veredas da tua casa. O tempo traz antigas lembranças e com ele angústias, pelejas e o ódio da guerra. Os momentos eternizam os tesouros de Cristo na terra do teu coração. Se reparte os quatro ventos pelos cantos do mundo. Inundações que acontecem, relâmpagos e trovões que sempre aparecem, nuvens que derramam a chuva sobre o solo. O deserto continua deserto, campos verdejantes, aonde a relva fresca cresce, os renovos da erva, as gotas do orvalho geradas na plenitude do alto, o vento que gera geadas gélidas, as águas que se escondem por debaixo das pedras. No centro do universo produzidas constelações em seu tempo, ordenado pelo Criador. Os raios que saem dos seus lugares, dando sinais de tempestades. A mente da sabedoria e do entendimento e do conhecimento vem do íntimo do coração de Deus. A revelação chega para aqueles que o buscam. As dores de partos que não param, uma vida lançada para fora, nunca mais retornará para dentro do ventre de sua geração. Todos nós buscamos a liberdade em momentos de prisões. Gritos são soltos na cidade do sufoco, sentimentos amarrados pela corda da tristeza. A nossa força é pequena, não podemos nós mesmo vencer as potestades do medo. Somos pisados em dias de lágrimas, como vermes ao pó, e o que vale a nossa carne, e quando estamos caídos no chão, o silêncio dos nossos olhos tem que reconhecer que Deus é perfeito e que somente dele vem o dom de vencer. Os montes se movem e ninguém vê. Pela espada do poder, o efeito divino penetra além dos confins e corta os limites invisíveis. O ferro flamante da lança e do dardo estão por todo lado, e ao mandado do teu adversário, eles te atingem, atacando diretamente o teu coração, trazendo para dentro do teu ser um cenário de desespero. O território das suas emoções foram invadidos pelas mãos da escuridão que estão sufocando o teu pescoço para você não assoprar a buzina de socorro. Mas de longe ressoa o som, o alarido das estações, dizendo que tem novidade chegando. O cheiro da primavera vai florescer o meu amor em você. Em tempos escuros, o gavião da obscuridade estende suas asas para o norte e para o sul. São muitos pássaros machucados em suas garras malignas, mas como as águias, eu vou te remontar, e em lugares altos e seguros você vai morar. E quando Satanás tentar te matar, no cume das asas do Altíssimo, você receberá o poder de uma unção para expulsar os demônios de volta para a escuridão. O exército da morte não vai te matar, porque a vida de Cristo está em ti,
e você vai reinar. Haja vida dentro da tua própria vida, haja luz nos teus dias, haja prosperidade na tua casa, haja fé para você crer na salvação da tua alma. Rios de sangue no caminho do mundo, quantas casas manchadas. Batalhas acontecem todos os dias. Cairmos, nos machucamos e desanimamos, mas por Jesus Cristo sempre nos levantamos. Quantas calamidades sobre nós. A vida se tornou em um labirinto de perigos. Os covardes correm para sair e morrem. Os fracos deixam o amor de vencer de lado. Mas para os vitoriosos, só existe um propósito. Custe o que custar, pela salvação das nossas almas. Somos corajosos para lutar, porque permanece em nós o espírito de um guerreiro. Somos a luz em meio às sombras, crescentes que cobrem a terra. E pelo romper das cortinas espirituais, voando com as asas de Deus, o pergaminho do mistério cai na terra. Porque a sua palavra é santa. Espadas de aços ficaram na guerra do passado. Porque hoje as nossas armas são celestiais, poderosas em Cristo Jesus. Como soldados valorosos, vamos marchar contra o castelo do inferno, porque estamos revestidos pela autoridade de Cristo. E quando tudo acabar e cada um de nós estiver caído no campo da guerra, a morte leva a carne, mas a nossa fé tem a certeza que no céu a nossa alma subirá. Que os impulsos do nosso coração sejam guiados pelo teu caminho, porque muitos morrerão e outros viverão. Que possamos morrer pelo teu decreto e assim viver pelo teu legado, e viver em Cristo deixando rastros. Quedas não é sinal de derrotas, isso significa que das cinzas sairemos mais fortes, ressurgindo o brilho dos heróis da fé. Resistimos em tempos de ruínas, levantamos um novo império da fé, carregamos a tua doutrina, a sua lei transforma vidas. É por isso que estamos firmes na guerra e assim combatendo o inimigo na guerrilha. O caos está aí, os demônios perturbando a vida de muitos, mas o Senhor dará o fim em tudo, porque são 2 tronos que governam a terra. Aqui mesmo lutamos e pela honra defendemos o trono do céu. O rei do inferno governa sobre o mundo de pecados, mas o nosso rei eterno governa pela paz, por amor às nossas almas, e nos levará para a perfeita realeza, e todos nós reinaremos com Cristo Jesus para todo sempre. Um campo minado, minas são usadas para matar vidas, tempestades de areia no deserto, a visão é cega, pensamentos além. Todos nós atravessamos o deserto da provação, uma área de medo em território inimigo, aonde enfrentamos o perigo para não morrer perdido. Vilarejo de consolo, acampamento de descanso, águas tomamos e como soldados sempre lutamos. Uma placa soprada pelo vento, no meio do nada, dizendo o fim de muitos na batalha.
Granadas são lançadas e a alma de muitos aniquiladas. O rádio da fé não funciona. O sinal da comunicação do espírito perdido. Uma terra sem esperanças, sonhos pesados na balanças. Para vivê-los é preciso criar o escudo da esperança. Bases de estruturas são precisas para vencer a grande luta. Você, neste processo de guerra, pode ter certeza que o limite aqui na Terra é eterno. Quantos cavam uma pequena trincheira para se proteger das balas de destruição, esperando o resgate de Deus? Todos nós somos gladiadores, lutando para alcançar um refúgio de paz na eternidade. As trevas e a escuridão serão dizimadas pela luz da justiça divina, e a sua batalha não será esquecida. Com imagem e desenhos épicos e atos heróicos, a tua história deixará um legado. Serviço do Rei Celestial, você serviu bem a coroa aqui na terra. O testemunho das suas lembranças serão inesquecíveis. Servo e serva que Deus tanto honrou, e agora no céu desfrutará a vida eterna. Porque na arena da salvação, aonde os gladiadores lutam pela salvação, e se perdermos a vida material na terra, encontraremos com a vida espiritual no céu. Viver em Cristo para a salvação, e quando morrermos, lutando pela fé e pela honra de esperar ao fim da carreira, também herdaremos a vida eterna. A arte da guerra reluz na descendência de cada guerreiros, aclamados na chuva de sangue, chora nas águas de lágrimas, pela morte que os rodeiam, mostrando a destruição dos seus soldados irmãos. A cultura do combate venceu morrer, lutando pela justiça terá uma única riqueza. Soldados do mal, iludidos por uma falsa esperança de vencer o bem, gladiadores de Jesus Cristo, terão retratos e espelhos de lendas que deixaram um decreto pela verdade, lançando as flechas da fé, livres da condenação, derrotando os grilhões da morte sem fim, sendo salvo por Jesus Cristo, a luz de cada dia, sorriso de alegria, o melhor amor, sonhos secretos, águas da vida, o dono do nosso coração. É por isso que vale a pena pelejar cada segundo neste mundo. Vem de longe os rumores de guerras, trovões, raios e tempestades pelo mar, aonde muitas caravelas lutam sem parar, com os seus canhões não cessam a disputa pela vitória. Balas de aniquilação, vemos irmãos lutarem contra o inimigo, irmão contra irmão. Bandeiras são perfuradas, barcos afundados, um verdadeiro massacre nas águas, as quais eram calmas. De azul, o oceano da vida se tornou vermelho de pesadelos, gritos de sofrimento. A batalha machuca pessoas, e depois de um limite vem o silêncio. Esse é o combate
do duelo da eternidade. Ninguém escapa, cada um tem que lutar pela salvação da sua alma. No inverno da guerra, os campos verdes revestidos de branco, os mares se agitam, mostrando a sua revolta. Nuvens que se formam, neves que cobrem as rosas, ventos do sul e do norte, toda a vida é atingida pela guerrilha. Tempos de saúde e alegrias, momentos de tristeza e feridas. É o ciclo do destino. Seguimos mediante a tudo isso para encontrar o majestoso Jesus Cristo, nascendo um novo sonho para sorrir, deixando as lágrimas do passado, no presente para o futuro. O céu estará do nosso lado, um só momento, e no final, o coração cheio de dimensões, intervalos de emoções, sem prazo e sem fim, dentro dos espaços, um instante de sentimentos, para falar o que estava camuflado, como um dia, como uma estação, para dizer o amor que sente o coração, nesse tempo de duração, dando início ao sentir o que vem de dentro, para a felicidade brotar nas nossas almas. O Rei dos Céus governa também a terra, e na trajetória de longas guerras, ele vê cada soldado que carrega a coroa do seu legado. Seu olhar para cada guerreiro, porque Deus nos protege o tempo inteiro, e no combate a nossa armadura e o nosso escudo fica surrado e desgastado pelo esforço da luta, mas pela lealdade de um servo com o seu divino rei. Não importa a espada quebrada, endurecida pela batalha, porque o louvor do guerreiro expressa sua alma. Sem o título de cavaleiro, carregamos a honra no peito, caímos sem destinos, mas a voz do rei nos levanta para sonhar com o paraíso. Quantos muros da fortaleza das trevas, ossos do medo que aparecem na vida de cada guerreiro. A canção é a sua própria vida que as palavras relatam. E no campo de batalha, um silêncio e um vazio que esmaga, deixando o corpo parado e os ossos assombrados. De joelhos um guerreiro cai, suas mãos feridas no chão, as gotas de sangue que marcam o exato momento de uma dor na alma. O tempo que congela uma quietude na guerra, pois o verdadeiro louvor vai ser manifesto diante do Rei dos Céus, o Rei do Universo, o Rei da Terra e de toda a vida, porque os nossos olhos se fecham diante da visão do mundo, para que os olhos do Espírito sejam abertos e assim alcançar uma visão celeste. Tanto sofrimento, tantos guerreiros que morreram sem entoar o santo louvor, mas pelo vigor de Jesus Cristo, cantamos o louvor de amor. Antes de subir ao trono da majestade divina, precisamos estar na comunhão da verdadeira corte, porque a última ordem já foi dada. Os arqueiros do céu já lançaram as suas flechas no coração da terra. As crônicas no livro do rei já foi selado, que precisamos ser hospitaleiros para entrar no celeste reinado. Na realeza terá uma cerimônia para cada guerreiro que viveu o decreto de Jesus Cristo Emmanuel. Muitos louvores desaparecidos por cada boca fechada, mas em uma carta o guerreiro de Cristo
manifesta o louvor da alma. Quantas memórias de muitas jornadas, muitas lembranças de caídos, um pânico nas emoções, um rosto desfalecido. Assim é na vida de muitos que não deram ouvido, mortos que não serão reverenciados pelos seus feitos. Um suspiro de uma velha história que serão apagados. Haverá o tempo do reinado na vida de cada guerreiro que adorou o seu louvor. Mas haverá momentos e tempos de tristezas. É por isso que temos que estar no aposento da fé, para que nos dias escuros e sombrios os nossos pensamentos sejam a luz da verdade. Perdidos muitos já estão, mas cada um de nós podemos levar o louvor do Rei para uma libertação, com as sucessivas vibrações das cordas da canção, lacunas em cada coração. Do céu, uma chuva de dons que cai na plantação de cada sentimento, a visão de notas gloriosas, marcante como a lua nova, o brilho do Rei, afastando a orquestra fantasma das trevas, trazendo a vida para quem está sem vida, uma porta aberta no reino dos céus, a voz do Rei como de trombeta reina, em um trono de ouro a sua beleza, como a origem da pedra jaspe, e o seu divino brilho, como a sardônica em seu valor, e a sua espada da vida, a qual simboliza o arco na imagem de esmeralda. O seu altar manifesta os trovões e relâmpagos infinitos, vozes eternas de adorações, com os 7 espíritos da perfeição. Um Rei que criou tudo com perfeição, em suas mãos está a justiça, sobre a sua cabeça a coroa de reinar para todo sempre. Suas misericórdias transbordam em cada alma, servos somos do Rei da Glória, buscamos as suas heranças herdadas, nos prostramos em ato de reverência, com sinceridade e adoração. Ao grande Rei cantamos canções, a buzina é tocada pela voz das nossas almas, anunciando a chegada do eterno Rei. Olhos que contemplam, corações que jubilam de alegrias, pois pelo levantado Rei, ele recebe o louvor da própria vida, o qual se reflete nas nossas histórias destinadas, o louvor do guerreiro no papel em branco da vida. Escrevemos dias de poesias, nem todas são bonitas, algumas machucam, mas o amor do Rei cicatriza. Bombas, pesadelos, gritos que retêm os elos da espada, lágrimas e tristezas, com cheiro de sangue, misturado com o desespero. Camuflados nessa guerra, a visão calma da praia branca, das ondas que beijavam as rochas, ao fundo o canto da trombeta, e as ondas me levar para a liberdade e a paz do alto mar. Não, soldado tem que lutar, deve prosseguir, ajustar a boca para o grito de glória, ao som da corneta, da força, mas enche as lágrimas o cantil, para que a mira não veja, pois o inimigo fareja na vasta ramagem, em terrível ataque, o mal no ataque com a própria vida. Soldado se defende, a paz e não a guerra. Minha esperança se encerra nessa terra, enviando-me para Deus, e no bolso minha carta de salvação. Como posso viver aqui? Sofro sem fim, famílias destruídas, a fome impera no altar da guerra. Desprotegido os moradores da terra, uma guerra mundial sem amor e sem honra.
Ó Pai que estás nos céus, Senhor dos exércitos, envia os anjos guerreiros, são muitos inimigos. O intento dessa carta, de lutas e batalhas, o amor de muitos faleceu e a maldade no coração de muitos cresceu. Mas pela tua palavra, a alma alcança o trono da tua glória. Pela luz que um dia dos céus desceu, para dar esperança no campo escuro de luto, neste mundo, porque as trevas preenchem todo espaço da guerra, e a escuridão reina na solidão, mas pelo resplendor de cada palavra escrita, nesse papel de sangue, as lágrimas que falam, que o brilho da tua espada vai salvar a nossa alma. Porque não confiamos em carros e muito menos em cavaleiros, mas a nossa confiança está de pé diante da tua misericórdia. O inferno se cala, porque do céu derramará as 7 taças, e no combate no campo de batalha, o próprio ar se escurecerá, e se enegrecerão os 3 representantes acima da terra, porque já foi derramado o sangue do Cordeiro nela. É por isso que nessa carta foi selada que soldado de Cristo morre lutando no campo de batalha. Guerreiro não se aposenta na grande guerra, porque a sua missão é viver nela. Porque Cristo Jesus já deixou o hino de vitória do Senhor dos Senhores, Rei do céu e Rei dos reis na terra. Manifesta a canção da alma do soldado, pentagrama das cordas vocais, sinfonia, melodias e harmonias da luz que expressa a carta da vida. A maré está mudando, bom bordo pronto para remar. Vejo o rio cristalino, espadas que se encontrarão. Vilas desprotegidas, lugares sombrios, terra distante, guerreiro só morre uma vez. Quantos que se esquiva pelas sombras, cada um de nós carrega uma carta na alma. Exército do mal contra o exército do bem, todos nós lutamos por uma única vitória. É vencer ou morrer, a guerra já começou. Escrevemos e lemos as nossas escolhas. Nossos sentimentos são mensageiros que levam as cartas do nosso coração para Deus, representando a nossa história, informando o Rei da Glória que precisamos dele em toda hora. Com o selo da sua misericórdia, garantirá a nossa história, e assim teremos uma vitória. O inimigo sendo derrotado e ficando pedaço por pedaço, porque Deus está do nosso lado. Mãos sagradas, cavaleiro montado a cavalo. O tempo passa e a história de cada guerreiro se acaba. Restos de um legado são todos enterrados. A voz que alçava já se foi as suas últimas palavras. Conflitos no caminho, todos têm, mas segue o seu destino, o qual mostrará os seus pergaminhos. Novamente na terra, a guerrilha se manifesta, dos ancestrais aos vindouros, cada um caminhando na sua trilha, conforme cada sangue que foram derramados. Nós temos uma linhagem, porque carregamos a bússola da fé, para esperar e contemplar o que tanto queremos almejar e alcançar.
herdeiros de promessas. Vamos marchar firme nesta grande guerra. No céu haverá festa por você, soldado de Jesus Cristo, aqui na terra. Viva essa nova era de uma constante geração, fileiras de anjos que brilham. Acompanhe os seus passos, trazendo a água purificada para a tua alma, para você ter a dignidade de pelejar sem errar, espalhando a sua palavra com gritos de glória para Deus no campo de batalha. A sua força será maior e crescerá a sua sabedoria. A bandeira vai ser levantada pelas suas mãos feridas. Uma longa viagem de dores e desalentos, e você manteve no peito o espírito de um nobre guerreiro, protegendo a fortaleza da sua crença, porque nos arredores da cidade de sua estrutura, forças ocultas querendo manchar as colunas do teu coração para te derrubar no chão e você morrer sujo nas lamas da perdição. Mas com Deus está a sua salvação. Ele vai te livrar das correntes e das carruagens que o inferno enviar. Os adeptos contra ti não vai prosperar. Pela espada divina você vai cortar as línguas que se levantarem. De serpentes enganadoras o sinal já foi dado. Os corvos voando será para comer o que sobrar do teu adversário. O teu acampamento não vai ser atacado. Tanques que andam, comboios preparados, batalhões fardados. Vamos bombardear com mísseis aqueles que achou que você estava derrotado. O que eles não sabiam é que Jesus Cristo sempre esteve do seu lado. A paz de Deus